Olá, gente! Vamos discutir nesse canto de lousa o que é uma pilha e o seu funcionamento, tá? Então a primeira coisa importante que devemos destacar é que uma pilha é um instrumento, é um aparelho no qual vai ocorrer uma reação química de oxirredução, tá? E essa reação química será uma reação química espontânea, ok? E nessa reação química, a energia dessa reação vai ser utilizada para gerar uma corrente elétrica em um circuito, tá? Então, o que é uma pilha? Um instrumento onde ocorre uma reação química espontânea que gera uma corrente elétrica num circuito externo. Então, essa é a função da pilha, a sua utilidade, né? Na aula de física, vocês devem aprender que pilha é um gerador, né? Já que ele transforma energia não elétrica em energia elétrica. E para a gente o que vai interessar vai ser a corrente elétrica que vai ser gerada nesse circuito, ok? Então hoje você sabe que existem vários tipos de pilha, né? Pilhas maiores, menores, quadradinhas, cilíndricas, compridas, mais curtas, no formato de uma moedinha, aquela pilha de relógio, né? Existem vários tipos de pilhas, vários formatos, até com vários componentes diferentes, tá? Mas nós vamos trabalhar hoje com o funcionamento geral de uma pilha e o que a gente vai ver aqui pode ser expandido para vários outros tipos de pilha, tá? Então a gente vai estudar hoje uma pilha bem simples, que é uma pilha de zinco e cobre, também conhecida como pilha de Daniell, tá? E nessa pilha, gente, que foi uma das primeiras pilhas montadas, deve ser utilizado dois recipientes, tá? De maneira geral, 2 béqueres, ok? E em cada becker eu vou colocar uma solução aquosa. Nesse becker, uma solução aquosa de íons zinco 2+, e aqui uma solução aquosa de íons cobre 2+, ok? E para o bom funcionamento dessa pilha, é muito importante que em cada becker você coloque uma barra do metal que já tem na solução. Como assim? Se aqui eu coloquei uma solução que tem íons zinco 2+, aqui eu vou colocar uma lâmina, uma barra de zinco. E se aqui eu tenho uma solução com íons cobre 2+, aqui eu vou colocar uma lâmina ou uma barra de cobre, ok? Então lembra que em cada becker eu devo colocar uma barra do metal do íon que já tem na solução, tá certo? Isso garante o bom funcionamento da pilha. Para permitir o fluxo de elétrons, vou conectar essas duas lâminas por um fio, tá? E os elétrons vão passar por esse fio, gerando a corrente elétrica que pode ser utilizada, por exemplo, para acender uma lâmpada, ó. Se eu colocar uma lâmpada aqui, vai passar corrente elétrica pelo fio e essa lâmpada vai acender. Então lembra, esse é o objetivo da pilha, né? É um instrumento, um aparelho no qual vai ocorrer uma reação química de oxidação espontânea que vai gerar uma corrente elétrica num circuito externo, ok? Gente, na pilha de Daniell, os elétrons saem do eletrodo de zinco e migram em direção ao eletrodo de cobre, tá? Então a coisa mais importante numa pilha, quando você vai fazer um exercício de pilha, é determinar o sentido dos elétrons, porque a partir disso você consegue determinar todas as características desse instrumento, ok? E como que a gente vai fazer isso? Olha só, se os elétrons saem do zinco em direção ao cobre, lembre-se que pilha é um processo espontâneo e que elétrons têm carga negativa. Então, voltando, né? Se os elétrons saem do eletrodo de zinco em direção ao eletrodo de cobre, os elétrons migram espontaneamente para o polo positivo, já que eles têm carga negativa. Então, o polo que recebe elétrons é o polo positivo, que está atraindo as cargas negativas. Então, esse vai ser o polo negativo da pilha, tá? Então, toda pilha tem um polo negativo e um polo positivo. O que é o polo positivo da pilha? É o polo por onde chegam os elétrons. O que é o polo negativo da pilha? É o polo por onde saem os elétrons, ok? Então, se eu pego uma pilha, imagina que isso aqui é uma pilha, ó. Vai ter mais e menos, tá? Então, se eu imaginar que isso aqui é uma pilha, onde está escrito menos é o polo por onde saem os elétrons. Onde está escrito mais é o polo onde chegam os elétrons, ok? Então, o mais e o menos na pilha serve para indicar o fluxo de elétrons, tá certo? Gente, o polo positivo é o polo que
recebe elétrons. Então é o polo que sofre a redução. Então não esqueça que reduzir é receber elétrons. E a redução sempre acontece no cátodo da pilha, ok? Então, polo positivo é o polo que recebe elétrons, então é o polo que reduz, chamarei isso de cátodo. Já o polo negativo é o polo que dá elétrons, é o polo que oxida. Então não esqueça que oxidar é dar elétrons, ok? Já a oxidação ocorre no ânodo da pilha, ok? Então não esquece, hein? Polo negativo é onde acontece a oxidação, eu vou chamar de ânodo da pilha. Polo positivo é onde acontece a redução, vou chamar de cátodo da pilha, certo? Gente, é muito importante também que a gente lembre que a barra de zinco, à medida que ela oxida, ela corrói, tá? Então essa barrinha de zinco aqui, ó, vai sofrendo corrosão. O zinco que estava na barra passa para a solução. Dessa forma, a concentração de zinco nessa solução aumenta. Essa solução está ficando cada vez mais concentrada, ok? E a barra de zinco, que é a barra que sofre oxidação, sofre corrosão, tá certo? Dessa forma, nessa parte da pilha, que eu vou chamar de semipilha, né? É a metade da pilha, ocorre uma semiequação de oxidação, que eu vou representar por zinco sólido, passando para a solução. Ó. Então ele vai se transformar em zinco 2+, e vai dar 2 elétrons, ok? Quando o zinco transforma-se em zinco 2+, os elétrons perdidos nessa equação passam pelo fio e são transferidos em direção ao eletrodo de cobre, tá certo? Desse lado, os íons cobre 2+, que estão na solução, eles são positivos, eles migram em direção ao eletrodo de cobre para receber os elétrons que estão chegando aqui. Então o cobre 2+ na solução começa a grudar no eletrodo de cobre e vai havendo assim deposição de cobre nesse eletrodo. A massa desse eletrodo aumenta à medida que o tempo passa. A massa desse eletrodo diminui à medida que o tempo passa, ok? Assim, ó, o cobre que estava nessa solução vai grudando no eletrodo, tá? E a massa desse eletrodo aumenta, consequentemente, essa solução aqui vai ficando cada vez mais concentrada, tá certo? Só a título de informação, uma solução que contém íons cobre 2+, é uma solução azul, é um azul bem escuro, um azul bem intenso, tá? Então essa solução, inicialmente azul, devido à presença de íons cobre 2+, à medida que o tempo vai passando, vai ficando menos azul. A intensidade dessa cor azulada vai diminuindo, já que o cobre que estava na solução está indo para a barra, tá? O que diminui a concentração de cobre, ok? Dessa forma, nessa semipilha, né? O que é uma semipilha? É a metade da pilha, ocorre uma reação de redução, que eu posso representar por cobre 2+, que estava em solução aquosa, recebe os elétrons que o zinco deu, transformando-se em cobre sólido, ok? Então temos uma semi-reação de oxidação, temos uma semi-reação de redução, e se eu somar essas duas semi-reações, eu acho a equação global da pilha, ok? É muito importante que quando você vai somar essas duas reações, você confira, né, perceba se o número de elétrons nas duas semiequações está igual, tá? Porque o número de elétrons que o elemento dá tem que ser igual ao número de elétrons que o outro recebe. Se esse número de elétrons não for igual, multiplique as equações por um número inteiro para igualar esses elétrons, ok? Nesse caso não é necessário, pois temos aqui 2 elétrons na semiequação do zinco e 2 elétrons na semiequação do cobre. E assim a equação global da pilha pode ser representada por zinco sólido mais cobre 2+ aquoso, transformando-se em zinco 2+ mais cobre sólido, ok? Então essa é a equação global dessa pilha, tá certo? Gente, é muito importante também que você saiba que cada pilha
pode possuir também, ou possui, na verdade, um jeito esquemático de ser representada mais facilmente, para evitar que se faça todo esse desenho, tá? Então, cada pilha tem uma forma esquemática de representação, que vai ser feita da seguinte maneira. Coloca aqui uma barrinha, duas barrinhas, outra barrinha, tá? Aqui na frente eu vou colocar quem oxida. Aqui atrás eu vou colocar quem reduz. Então essa pilha pode ser representada esquematicamente da seguinte maneira. Na frente quem oxida. Então o zinco sólido está se transformando em zinco 2+. Atrás quem reduz. Então aqui o cobre 2+, está se transformando em cobre sólido. Então essa é a representação esquemática dessa pilha, ok? Falta uma coisa ainda, né? Que é o seguinte, ó, discutimos os polos, o fluxo de elétrons e esse aparelhinho aqui, ó, esse instrumento aqui. O que é isso? Isso aqui, gente, que está conectando as duas soluções, ó, vou chamar de ponte salina, tá? Então, esse tubinho aqui, que geralmente é um tubo de vidro em formato de U, tá? Vai conter uma solução aquosa salina dentro dele, ou seja, uma solução aquosa que tem água e sal, tá? Aqui a gente pode colocar uma membrana, um algodãozinho para não misturar essas duas soluções, né? E para que serve essa ponte salina? Olha só, a gente discutiu que, à medida que o tempo passa, a concentração de zinco deste lado da solução aumenta. E o zinco é positivo. Consequentemente, essa solução está ganhando carga positiva. O que a ponte salina faz? Manda íons com carga negativa para cá para neutralizar esse aumento de carga. E a mesma coisa acontece do outro lado. À medida que o tempo passa, a concentração de cobre nessa solução vai diminuindo. Então vai diminuindo a concentração de íons com carga positiva. O que a ponte salina faz? Manda íons com carga positiva para cá para repor a carga positiva que foi consumida nessa semi-reação, tá? Então, não esqueça, hein? Ponte salina é um instrumento que vai conectar as duas soluções. Para que ela serve? Ela permite o fluxo de íons entre as soluções, mantendo essas soluções eletricamente neutras. Isso garante um melhor funcionamento da pilha. Ok? Então, resumindo tudo, olha só. Toda pilha tem duas semipilhas, tá? Essas duas semipilhas serão conectadas por um fio elétrico e por uma ponte salina. A semipilha que corresponde ao polo negativo, eu vou chamar de ânodo, que é onde ocorre a oxidação. A semipilha que corresponde ao polo positivo, eu vou chamar de cátodo, que é onde acontece a redução, ok? No ânodo, a lâmina sofre corrosão, ela perde massa e a concentração de íons na solução aumenta. No cátodo, a lâmina sofre deposição, ela ganha massa e a concentração de íons na solução diminui. A ponte salina permite o fluxo de íons, mantendo essas soluções eletricamente neutras, tá? Em cada semipilha ocorre uma semiequação e se eu quiser achar a equação global da pilha, eu somo essas duas equações, ok? Bons estudos!